Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vídeos e Tecnologias. Eu sou Jocélio e no vídeo de hoje mostrarei os passos para a instalação do sistema operacional Windows 7. Antes de começar a instalação do sistema operacional Windows 7, preciso informar sobre os passos que antecedem a instalação do Windows 7. Para a instalação de qualquer sistema operacional, você precisa baixar a imagem dos arquivos de instalação, ou ISO de instalação do sistema operacional. O arquivo .ISO do Windows 7 já não está disponível facilmente no site da Microsoft, pois deixou de ter suporte por parte da Microsoft em 14 de janeiro de 2020, sendo você terá de encontrar o arquivo .ISO de algum distribuidor oficial da Microsoft que seja de sua confiança. Neste vídeo não será mostrada essa etapa. Uma vez tendo baixado a ISO do sistema operacional Windows 7 a ser instalado, você precisa criar uma mídia de boot contendo os arquivos de instalação que foram baixados. Essa mídia de boot pode ser um CD, pode ser um DVD, pode ser um pendrive. Você terá de usar um programa de criação de mídia de boot. Esse procedimento de criação de mídia de instalação do sistema operacional pode ser encontrado em outro vídeo aqui no canal. Outra etapa que precisa ser executada para que você possa iniciar um boot por essas mídias de instalação que você criou é a configuração do setup ou BIOS, como alguns chamam. Nessa etapa você irá definir qual a opção de boot você irá usar para inicializar a mídia de instalação de sua escolha para instalar o sistema operacional Windows 7. Vamos recapitular. As etapas que antecedem a instalação de qualquer sistema operacional sempre seguirá esses procedimentos, que, como falei, são baixar o arquivo .ISO direto do site do fabricante, criação de uma mídia de boot com os arquivos do sistema operacional a ser instalado e a configuração do setup ou BIOS para que a mídia com os arquivos de instalação do sistema operacional possa ser inicializada. Bem, tendo explicado os procedimentos que antecedem a instalação, vamos agora à instalação do sistema operacional Windows 7. Como podemos observar no vídeo, o sistema operacional, ao inicializar, ele solicita que seja pressionada uma tecla para que a instalação seja inicializada. Logo após essa etapa, o sistema começa a carregar os arquivos essenciais para a instalação. Em seguida, a tela de escolha do idioma será apresentada. Você deve escolher de acordo com sua necessidade. O formato de hora e moeda também é uma opção que você pode escolher no momento inicial da instalação. O padrão do teclado é outra opção que também é permitido ser escolhido no momento inicial da instalação. Lembro que essas opções podem ser alteradas logo após a instalação. Vamos avançar. Estamos agora na tela onde o sistema informa que a instalação irá começar. Nessa tela, temos uma opção importante, que é reparar o computador, que no caso é para reparar o sistema operacional. Caso você tenha tido problemas com o seu sistema operacional que já estava instalado em seu disco local, mas que por não conseguir inicializar, você pode utilizar o reparar o computador para tentar reparar seu sistema com problemas. Para tentar recuperar, você deve clicar em reparar o computador, como podemos ver no vídeo. Essa parte não será explicada no vídeo. Vou fechar a tela e voltar para a instalação. Vamos prosseguir e clicar no botão instalar agora. A próxima tela nos leva à escolha de qual versão do sistema operacional queremos instalar. A escolha será realizada de acordo com a capacidade do seu hardware e propósito de uso. Se o hardware do seu computador é básico, então aconselho usar uma versão básica. Se o hardware do seu computador é robusto, além do que o objetivo é para atribuições mais avançadas, então aconselho a versão Ultimate 64. Após essa escolha, vou clicar em avançar. Agora estamos na tela onde a Microsoft expõe seus termos de uso, ou seja, termos de licença para o uso de seu sistema operacional. Aconselho que para um eventual problema judicial que venha a ocorrer com a Microsoft,
Leia os termos de uso para que então dê um aceite para o uso do sistema operacional. Vou clicar em Eu aceito os termos e em seguida clicar em Avançar. Agora estamos na tela onde podemos fazer uma atualização de um sistema operacional que esteja instalado no disco rígido local para o sistema operacional Windows 7, ou podemos realizar uma nova instalação limpa, assim como se estivéssemos realizando uma instalação em um computador novo. Aqui escolherei a opção Personalizada. Ao clicar nessa opção, o sistema operacional passa para a tela onde poderemos ver quantos discos rígidos temos no momento. Nesse vídeo estou utilizando um disco rígido de 100 GB. Aqui temos as opções de atualizar, como se fosse um refresh, a opção de carregar um drive, caso o dispositivo onde pretende instalar o sistema operacional precise de um drive para ser reconhecido, e opções de unidade, onde teremos a opção Novo, para criar uma nova partição, formatar uma partição, excluir uma partição existente, ou mesmo estender uma partição existente. Você pode optar por ter somente uma partição, que quer dizer que você usará todo o espaço de seu disco rígido para a instalação do sistema operacional. Para criar uma nova partição, vou clicar em Novo. Então será mostrado a opção de escolher o tamanho de uso da partição. Vou escolher usar o espaço todo do disco e vou clicar em Aplicar. Logo após, o sistema informa que outras partições adicionais serão criadas para colocar arquivos importantes do sistema, que ajudam na instalação do sistema operacional. Nesse momento, podemos perceber que a partição foi criada, de acordo com o tamanho selecionado do disco. Também podemos particionar o disco rígido, sendo uma partição destinada ao sistema operacional que será instalado e a outra partição para uso particular, ou seja, para guardar seus arquivos. Esse tipo de particionamento é sugerido o seu uso por alguns profissionais de tecnologia para evitar que, em caso de falha no sistema operacional por algum motivo, os arquivos pessoais estejam teoricamente a salvo em outra partição e possam ser recuperados. Falo teoricamente porque, em caso de falha a nível lógico, a recuperação dos arquivos é mais fácil de acontecer. Já em caso de dano físico do disco rígido, a recuperação deverá ocorrer por empresa especializada em recuperação de dados. Então, nesse caso, o particionamento não teria tanta importância. Vou demonstrar o procedimento de particionamento. Para começar, vou clicar em excluir a partição criada. Pronto, foi excluída. Como podemos observar novamente, não existe partição alguma. Agora vou clicar em Novo. Vou definir um tamanho de 30 GB para a instalação do sistema operacional, ou seja, 30.000. Como podemos observar, sobrou 70 GB, pois nesse exemplo estou usando um disco rígido de 100 GB, como já falei. Agora vou clicar no espaço não alocado para que possa criar a nova partição. Vou clicar em Novo e em Aplicar. Pronto. Nosso disco foi particionado em duas partições, uma para o sistema operacional de 30 GB e outra para o uso de arquivos particulares. Mas nesta instalação, usarei somente uma partição. O particionamento anterior foi apenas como exemplo, caso queira particionar o seu disco. Sendo, vou excluir as partições e criar somente uma partição. Criada a partição, vou clicar em Avançar. Agora começamos a ver a instalação do sistema operacional. Essa etapa pode ser rápida ou demorar bastante. Isso vai depender do hardware do computador em uso. Vamos, a partir daqui, aguardar até que todos os arquivos sejam copiados. Vamos aguardar um pouco. Após o término da cópia dos arquivos de instalação para o disco rígido, o sistema operacional será inicializado algumas vezes. Nesse momento, fique atento para o sistema não inicializar a etapa de instalação novamente, pois a opção de boot no momento ainda está para a mídia a qual você selecionou para inicializar, podendo ocorrer de ser solicitado o pressionamento de alguma tecla para inicializar novamente a instalação. Aqui podemos observar que a cópia dos arquivos do disco rígido está sendo finalizada.
e novamente o sistema será reinicializado. Após as inicializações feitas pelo sistema operacional Windows 7, podemos observar que estamos agora na tela de configuração inicial. Neste momento, podemos definir um nome de usuário, que será o usuário que usará o computador, e um nome para o PC. Vou colocar o nome user em nome de usuário e PC em nome do computador. E logo em seguida vou clicar em avançar. A próxima tela solicita que seja definida uma senha para o usuário definido na tela anterior, sendo, escolha uma senha forte, que somente você saiba, e digite a senha na primeira opção, assim como demonstrado no vídeo. Depois repita a senha logo abaixo. Após digitar a senha, escolha uma dica padrão para o caso de esquecer a senha e ter que solicitar ao Windows a recuperação de senha. Nesse caso, vou colocar uma dica apenas como exemplo e em seguida vou clicar em avançar. Agora estamos na tela em que é requisitada a chave de licença do sistema operacional Windows 7. Neste momento, você deverá estar de posse da chave do sistema operacional. A compra dessa licença de uso pode ser realizada diretamente no site oficial da Microsoft ou em algum distribuidor de sua confiança. Aqui deixamos claro que indicamos sempre trabalhar de forma legalizada. Caso não tenha essa chave de licença, você pode validar o sistema após a instalação ser finalizada. Nesse momento, vamos desmarcar a opção de ativar o Windows Online e em seguida vou clicar em avançar, pois conseguimos prosseguir sem que tenhamos uma chave de licença do Windows. Vamos clicar em avançar. Ainda na etapa de configuração, a próxima tela nos possibilita escolhermos entre algumas configurações básicas que poderão ser realizadas após o término da instalação. Vou escolher a opção Perguntar depois. Logo em seguida, o sistema operacional Windows 7 solicita a configuração de sua data e hora, se o fuso horário deve ser ajustado automaticamente ou não. Para o exemplo, deixarei como está e clicarei em avançar. Nessa tela, o sistema solicita que configuremos em qual tipo de ambiente estamos. Temos três opções, como podemos observar: uma rede doméstica, uma rede de trabalho ou uma rede pública. No exemplo deste vídeo, irei escolher a opção rede doméstica, mas lembro que a escolha deve ser feita baseada em qual tipo de ambiente você está. A escolha irá impactar as configurações do sistema, principalmente o firewall do Windows. Vamos aguardar as configurações prévias que estão sendo feitas pelo sistema. Pronto, o sistema operacional foi instalado. Agora que a instalação foi finalizada, você deve realizar algumas configurações básicas, como instalação de drives do sistema, verificar se o mesmo está acessando a internet devidamente, buscar pelas últimas configurações do sistema operacional e muito mais. Estas etapas não serão mostradas neste vídeo. Sendo, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.